Quero cumprimentá-los a todos, cumprimentar também o Dr. Ricardo Rio, que ganhou as eleições, como todos têm ainda bem presente, em 2013 para a Câmara de Braga. Deu com isso uma grande alegria ao PSD nacional, mas como hoje se constata, deu também uma grande alegria aos bracarenses. E os resultados que hoje estão visíveis para a maior parte das pessoas justificam a persistência que teve. Recordam-se com certeza que se preparou bem para exercer este lugar. Perdeu as eleições por 2 vezes e à terceira mostrou por que razão é que valeu a pena não ter desistido e ter persistido em oferecer a sua competência e o seu trabalho à cidade que ele tanto gosta, e por isso tenho a certeza, uma grande confiança, de que temos um grande candidato outra vez às eleições de 2017 aqui em Braga, porque o Ricardo Rio vai, com certeza, reunir da parte dos bracarenses o reconhecimento que é justo e merecido de quem quer continuar a dar à sua terra e à sua cidade a competência que realmente tem. Portanto, Ricardo, os meus parabéns e boa sorte também. Cumprimento também o Presidente da JSD, que já aqui interveio, bem como o Presidente da Conselhia, e quero agradecer-lhes as referências que me fizeram, quer como Presidente do PSD, quer como ex-Primeiro-Ministro. Mas quero, sobretudo, hoje partilhar convosco um bocadinho a visão que tenho relativamente ao nosso país e ao futuro. Eu sei que, assinalando-se praticamente um ano de existência do atual Governo, haja uma certa tentação para fazer comparações com o Governo anterior. E é muito natural, ainda para mais, do nosso lado, que haja um certo interesse em poder fazer essas comparações. Mas, na verdade, já começa a ser tempo de o próprio Governo que está em funções se refugiar menos no passado e começar a assumir mais responsabilidades por aquilo que tem estado a fazer. E hoje, na oposição, a nossa função não é recordar tanto o que fizemos, porque isso foi julgado, como aqui já e muito bem foi assinalado. Já houve eleições. Em 2011, essas eleições julgaram o passado do PS. E em 2015, as eleições julgaram o nosso passado. Nós estamos confortáveis com o julgamento que foi feito. Mas agora já não se trata de estar a julgar o governo anterior. Isso é o que o atual Primeiro-Ministro passa a vida a querer fazer. Um bocadinho como que interessado em reescrever a história. Essa história está feita, não vale a pena estarmos sempre a voltar a ela. Sabemos o que se passou, sabemos como é que ela foi julgada pelo eleitorado. Agora, o que é importante é ver o que é que se está a passar agora e o que é que se projeta para o futuro. E nós estamos cá a olhar para o futuro achando que podemos acrescentar mais horizonte de confiança e de esperança ao país do que este Governo está a fazer. Essa é a razão porque eu sou Presidente do PSD e faço oposição. Olho para a situação que nós vivemos e tenho em conta que o nível de crescimento que o país registra compara mal com aquilo que outros países, até que países que passaram por circunstâncias parecidas com as nossas, observam. Porque é que a Espanha cresce e cresceu quase sem governo durante o ano de 2016, quase 3 vezes mais do que nós? Porquê? Porventura, vinha mais embalada do que nós? Fez mais reformas do que nós? Teve mais disciplina do que nós? Não. Portanto, porquê é que a Espanha cresce 3 vezes mais do que Portugal? Porquê é que a Irlanda
cresce quase o dobro disso. A minha resposta é esta. As razões têm de ser encontradas nas escolhas políticas que estão a ser feitas. Melhor fora que estivéssemos em recessão. Isso não faria qualquer sentido. Então, nós que tirámos o país da recessão, que o pusemos a crescer, agora estaríamos outra vez em recessão. Isso não faz sentido. Portanto, quando olhamos para a situação que estamos a viver, temos de perguntar se estamos hoje como estamos, olhemos para os que estão ao nosso lado para saber se estamos melhor ou pior, se estamos a aproveitar mais ou menos as oportunidades que os outros têm também. E a conclusão a que eu chego é que estamos a aproveitar menos as oportunidades que nos são dadas. Olhe-se por qualquer prisma, seja para o preço do petróleo, seja para a política do Banco Central Europeu, seja para a política comercial, para onde quiserem, não há razão para que o país não pudesse estar como está a Espanha, como está a Irlanda, a crescer mais do que está a crescer hoje. Claro que o Governo, que tomou opções erradas, agora quer minimizar esse efeito. E ficam contentíssimos, porque no último trimestre do passado, no terceiro trimestre, afinal, as coisas correram melhor do que se esperava. Nem eles estavam à espera de um resultado tão bom. Ficaram surpreendidos e disseram, não, isto agora, afinal, já é possível, até ao final do ano, crescer 1,2%. E a gente pensa assim, então, mas espera aí, mas o ano passado estava a crescer 1,5%. Afinal, não, até cresceu 1,6%. Veio-se a saber depois. Então, porquê é que estamos a crescer menos? O que é que correu mal? Devíamos estar, pelo menos, a crescer tanto ou mais. Porquê é que está menos? E nós sabemos porquê. Porque não há confiança. Não há confiança porquê? Porque o Governo escolheu um caminho que põe em causa a confiança. É assim. Nós não nos distinguimos, creio eu, pelos objetivos sociais que pretendemos atingir. Isso é uma falsa discussão. Toda a gente quer, na política, melhorar os salários e as pensões e que as pessoas sejam felizes e que a vida corra bem. Há algum político que não queira? Queremos todos. Então o Governo do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista quer que as pessoas vivam mal e que os salários piorem e que as pensões piorem? Não, eles vão de querer, com certeza, melhorar as coisas. O que não faz sentido é quererem convencer as pessoas que nós queremos piorá-las. Nós também queremos melhorar, então não lutámos tanto porque o país crescesse e as coisas melhorassem? Claro que sim. Portanto, nós não nos distinguimos pelos objetivos sociais que queremos atingir. Todos queremos que as coisas corram bem. Há porém, uma pequena diferença. É que nós acreditamos, como dizia o João e muito bem, na economia social de mercado. E, portanto, acreditamos que as pessoas que têm mérito, que correm riscos, que investem, que melhoram as suas qualificações, que poupam a pensar no futuro, que, independentemente de virem de famílias mais modestas ou menos modestas, podem aceder aos bens públicos para melhorar a sua perspectiva de futuro. Acreditamos nisto, investimos nisto e é natural que essas pessoas, esses investidores, esses agentes, também confiem em nós. É assim. Agora, quando o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda querem governar uma economia social de mercado, mas desconfiam dos investidores, dizem mal dos capitalistas, querem acabar com os ricos, quando o que nós queríamos era acabar com a pobreza, não se percebe como é que o mercado haveria de confiar neles. É esse o problema. Aqui há muitos anos, os socialistas na Europa resolveram esse problema com a chamada terceira via. Não sei se lembram, isto é uma história já um bocadinho antiga, vem do tempo do Sr. Blair. Na verdade, o que os socialistas fizeram foi fazer de conta que tinham deixado de ser socialistas
e começaram a tratar de investir na economia social de mercado. E ao fim desses anos todos, o que se passou é que começaram a aparecer novos partidos mais radicais à esquerda. E os socialistas começaram a ficar com medo de perder o seu espaço. E hoje, em Portugal, os socialistas regressaram a um passado que os afasta da confiança dos investidores. Como isto não é mera retórica, isto corresponde à prática governativa, nós poderíamos ter muitos exemplos para dar para explicar porque é que essa confiança desapareceu. Eu dou-vos um exemplo. Nós tínhamos, em Portugal, realizado um conjunto de reformas importantes para que a nossa economia crescesse com mais força. Fizeram-se reformas das leis laborais, fizeram-se privatizações, colocou-se o Estado, no fundo, a funcionar um pouco melhor. Menos Estado nos negócios e procurar reforçar aqueles que têm menos e melhorar a oferta do Estado na saúde, na educação, no apoio social. E foi isso que fizemos. Conseguimos, com essas reformas, que as pessoas acreditassem e o investimento que andava arredado há tantos anos regressasse ao país. Este governo chegou e a primeira coisa que quis sinalizar, para além, evidentemente, de salários e a sobretaxa do IRS, o que é que fez? Olhou para a TAP e quis reverter a privatização da TAP. Olhou para os transportes públicos de Lisboa e do Porto e quis reverter as concessões que estavam decididas. Os investidores ficaram desconfiados. Então, a privatização não tinha sido feita? Então não andávamos desde o tempo do engenheiro Guterres, aliás, ainda no tempo do Partido Socialista da década de 90, quando o engenheiro Guterres apareceu em primeiro-ministro, já o problema da TAP se colocava. Portanto, andamos há mais de 20 anos a ver como é que se resolvia o problema da TAP. O próprio Partido Socialista andou 20 anos a ver como é que resolvia o problema da TAP. Finalmente, resolveu-se o problema da TAP. E reabriu-se o problema? Não se percebe. O mesmo com os transportes públicos. Agora, vai-se mexer também nas leis laborais. Isso já está em marcha. Parece que o Banco de Horas Individual, que foi uma inovação importante, que dá flexibilidade às empresas para poder fazer a gestão do seu trabalho dentro da empresa, o Governo tem a intenção de acabar com a gestão individual de Banco de Horas. Já se fala em acabar também com o problema da caducidade dos contratos coletivos e, portanto, voltar a dar aos sindicatos o poder completo de negociação dentro das empresas. Ponham-se na posição dos investidores. Investiam mais ou ficavam à espera de ver até onde é que isto vai? Os investidores retraem-se. É assim. Como se retraem com o chamado imposto de morta-água, como se retraem cada vez que o Governo olha para aquilo que é economicamente mais dinâmico no país e cria impostos específicos para travar esse dinamismo. As pessoas encolhem-se. É humano. É assim. As pessoas que investem são pessoas como as outras. Investem o seu dinheiro, correm o seu risco. Se alguém puser em causa as suas poupanças e os seus investimentos, elas têm receio e olham para outros mercados onde lhes ofereçam melhores condições. Por isso é que durante tantos anos não tivemos investimento em Portugal. Quando finalmente conseguíamos atrair investimento, o Governo, com comunistas e bloquistas, assustaram os investidores. Isto é assim. Mas há mais coisas que criam receio nas pessoas. Reparem para o que se passa na área social. Disse ainda há pouco, não há ninguém na política que não queira que as coisas corram bem às pessoas. Todos desejamos isso.
Mas nós sabemos, por experiência, que quando o Estado não é regrado nas suas contas, as prestações sociais do Estado podem ficar em causa. É assim. Os socialistas sabem isso porque eles foram os primeiros a aplicar cortes drásticos nas áreas sociais por causa disso. Ora, se nós temos interesse na proteção social, em ter bons hospitais e bons centros de saúde, se nós temos interesse em reforçar o apoio às instituições sociais para apoiar aqueles que precisam mais, o que é que devemos desejar? Dar estabilidade às pessoas, pôr a economia a crescer e manter as nossas contas certinhas. Vamos chegar ao final deste ano com as contas menos certinhas. Já sabemos disso. As dívidas do Estado estão outra vez a aumentar. Os pagamentos em atraso estão outra vez a aumentar. E este é o dia-a-dia dos hospitais hoje. Quando nós chegámos há uns anos ao Governo, as dívidas dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde, aos seus fornecedores, valia mais de 3,5 mil milhões de euros. Nós trouxemos isso para pouco mais de 1.000 milhões. Agora já está a subir tudo outra vez. O que é que acham que vai acontecer nos hospitais? Mais tempo, menos tempo, vai-se começar a notar que o serviço de qualidade que era oferecido às pessoas pode começar a perder alguma qualidade. E há fornecedores do Serviço Nacional de Saúde que, se o Estado não pagar a horas, da próxima vez que fornecer, fornece mais caro para se pagar do tempo que o Estado demora a pagar-lhe. Todas as pessoas conhecedoras destes problemas sabem que quando não há disciplina e rigor e exigência, é uma má consequência aquela que nos espera nas áreas sociais. O Hugo lembrou aqui há pouco os resultados que foram divulgados esta semana pela OCDE em matéria de educação. E realmente espanta. Quando lemos comunicação social estrangeira, muitos são os órgãos de informação que destacam o resultado extraordinário que Portugal alcançou. E é extraordinário, de facto, porque nós passamos de estar numa posição abaixo da média para uma posição acima da média da OCDE, à frente de muitos países que são países muito desenvolvidos, a começar na própria Espanha, do Reino Unido e por aí fora, da Finlândia. Se isso aconteceu e estamos a medir resultados entre 2012 e 2015, é natural que a gente possa dizer, bem, então se calhar as políticas que foram sendo desenhadas não deviam estar assim tão erradas, pois se os resultados são tão bons que até lá fora se nota, o que é que a prudência aconselharia? Não mudar essas políticas sem avaliar primeiro os resultados. Era isso que todos devíamos fazer, não é verdade? Ninguém muda por mudar. Ninguém muda porque sim. Muda-se quando é para melhor. Vamos avaliar o que está feito, os resultados não são os melhores, então vamos mudar as coisas. O Governo fez ao contrário. Primeiro mudou e depois veio a avaliação externa. E a avaliação externa disse assim, não, os resultados eram bons. Então, se mudarmos as políticas que dão bons resultados, se calhar esperaremos que os resultados também mudem daqui a algum tempo. Porquê? Porquê é que se mudaram então essas políticas? Mudaram-se essas políticas porque o Governo não investe em qualidade e em exigência. E esse é o último ponto que eu aqui quero sublinhar, que é o importante. Não há coisa nenhuma na nossa vida, e creio que todos concordarão comigo, que não se obtenha com um certo esforço, com um certo trabalho, com alguma exigência e disciplina. É assim. Sempre que queremos, com ambição, alcançar alguma coisa que não temos hoje, que nos falta, temos de fazer mais qualquer coisa. Aqueles que se mantêm sempre na posição em que estão, ou herdam, caiu-lhes do céu, ou então não saem do sítio em que estão. É assim. Nós, se queremos sair da situação em que estamos e melhorar
a nossa perspectiva de futuro, temos de fazer por isso. É nesse sentido que o Hugo tem razão. O governo que temos não está a investir no futuro. Só está a investir no presente. Há margem para isso? Há alguma margem para isso. Em 2011 não havia margem nenhuma. Agora há margem para investir um bocadinho mais no dia-a-dia. Mas se investirmos demasiado, se pusermos tudo o que temos no dia-a-dia, sobra-nos pouco para amanhã, para o futuro. É por isso que eu creio que o PSD é indispensável em Portugal. Somos, por gênese, por constituição, um partido inconformado, reformista no sentido em que procuramos fazer alterações, transformações, reformas que nos tragam mais para o futuro do que aquilo que temos hoje. Isso às vezes pode ser incómodo, outras vezes não. Reformar, mudar, não tem de ser sempre incómodo. O que nem sempre se colhe é os resultados logo no dia a seguir. Por isso é que os governos precisam de algum tempo para semear e depois mostrar os seus resultados. Assim dura este governo. Para se poder ver os resultados daquilo que está a decidir. E, no fim, os portugueses julgarão devidamente os resultados. Não é os resultados a cada dia que passa, nem a cada semana. Os governos que estão preocupados em agradar às pessoas a cada dia e a cada semana têm pouco para oferecer no futuro. Esgotam-se no dia-a-dia. É assim. Às vezes é preciso dizer muitas vezes que não e outras vezes é preciso pedir alguma paciência às pessoas para que se possa investir e trabalhar a pensar no futuro. Esse futuro que temos hoje à nossa frente pode ser muito melhorado se as políticas forem outras. Se houver alguma reforma no Estado, mais algumas mudanças na maneira como estamos organizados na nossa economia, se pudermos olhar nas políticas sociais para as desigualdades que temos e corrigir melhor essas desigualdades logo na origem, não é depois, quando é tarde demais. É logo quando, ainda jovens, os portugueses enfrentam oportunidades muito diferentes. É nessa altura que é importante garantir a igualdade de oportunidades. E em Portugal isso não se garante com efetividade. É isso que tem de merecer o nosso investimento. E eu estou convencido que se o país fizer esse investimento, apesar de todas as dificuldades que temos uma dívida pública muito elevada, temos uma dívida privada muito elevada, quer dizer, temos de andar a pagar dívidas. E enquanto se pagam dívidas, há menos para investir no dia-a-dia e no futuro. Já se sabe que é assim. Mas também já sabemos que quem não paga aquilo que deve não vai obter fiado mais coisa nenhuma. E, portanto, se queremos fazer o nosso caminho daqui para a frente, é mesmo assim. Temos de pagar o que devemos e temos ainda assim de arranjar maneira que aqueles que têm capacidade para investir acreditem em nós e nos ajudem a fazer o resto do caminho. Mas só nos ajudam a fazer o resto do caminho se acreditarem em nós. E só é possível acreditar em Portugal se os portugueses fizerem por isso. É por isso que muitas vezes, com a experiência que tenho, fico assim um bocadinho desesperado de ver que estamos a deitar pela janela fora as oportunidades que os outros estão a agarrar bem. E em vez de nos estarmos a aproximar deles para ter níveis de vida mais próximos daqueles que eles têm, estamos-nos a afastar alegremente. E o Governo está contente. Porquê? Porquê é que o Governo está contente? Porque satisfaz as suas clientelas. E acha que se satisfizer as suas clientelas, o seu futuro está assegurado. Veremos se está ou não, mas o futuro do país não está. E esse é que é o problema. Termino, portanto, dizendo que Portugal vale bem o nosso esforço. E levar os portugueses a sério, como eu não sei se julgo que está aqui ou não, talvez esteja, levar os portugueses a sério, levar o país a sério, exige de nós mais, como dizia o Hugo, do que alguma pantominice, alguma bonomia, alguma graçola,
não é com graçolas que a gente constrói o futuro. Não é apoucando os outros que a gente constrói mais confiança. Não é chumbando as propostas todas que a oposição apresenta, mesmo quando tem inequívoco mérito, que se chama o país para uma mobilização nacional a pensar no futuro. Esta maneira de governar não é boa para esse efeito. Nós podemos oferecer uma visão mais construtiva e mais positiva aos portugueses do que aquela que está a ser oferecida por este governo. E é isso que faz do PSD um partido-chave para o futuro do país. Mobilizem-se, portanto, porque vale a pena. O país vale a pena o nosso esforço e vale a pena e justifica bem os incómodos que possa dar. Há uma coisa que é importante nunca perdermos, que é o nosso tino, a nossa coerência, o nosso rumo. Quem não tem rumo, não tem nada. Vai para onde o levam. Há muita gente por essa Europa fora com tanto medo dos populismos que lhes toma o lugar. E vemos a metamorfose de pessoas que nos pareciam responsáveis, sérias, a dizer coisas que nós teríamos vergonha de dizer. A trocar as suas convicções, os seus discursos, por aquilo que acham que agrada, para ver se não perdem o pé. E pergunto eu, e se não perderem o pé e chegarem lá, de que é que interessa ir lá com aquela conversa? Ou fazem tudo ao contrário e faltam à sua palavra, deixam de ser confiáveis, ou fazem a expectativa que criaram e então não vale a pena. Portanto, o que nós temos é de fazer um jogo limpo, sermos determinados, mantermos a nossa disponibilidade para lutar por aquilo em que acreditamos. E aquilo em que acreditamos está muito consolidado há muitos anos no PSD. Há muitos anos. Não varia muito. A maneira como o explicamos vai variando porque o país vai fazendo o seu caminho. E nós temos de ir adaptando o nosso projeto à circunstância que o país vive a cada momento. Mas, nos seus valores e princípios, o nosso projeto não se alterou. Nós queremos continuar a olhar para Portugal como um país aberto, cosmopolita, que atrai a gente de fora. Precisamos. O nosso mercado é muito pequenino. Somos poucos. Temos pouco dinheiro. Se não vier cá gente de fora gastar e investir, por melhor que as coisas nos corram, nunca correrão suficientemente bem para se pagar o que se deve e para andar para a frente. Queremos uma economia aberta, dinâmica, com gente de fora a vir para cá. Queremos, evidentemente, apostar na exigência, na qualidade, dar às pessoas oportunidades verdadeiras, independentemente dos estratos de que venham, daquilo em que acreditem. Essa é a nossa missão para Portugal, mantendo Portugal na Europa, mas um Portugal atlântico a olhar para o mundo. Este é o nosso projeto. Não precisamos de nos travestir, não precisamos de dizer umas coisas incongruentes, incoerentes, às vezes ridículas, apenas para agradar a alguns setores, sem os quais a gente não se aguenta no governo. É assim que está o PS. Triste figura aquela que faz. Só não é pior... Só não é pior porque muitas das pessoas que estão hoje no governo acreditam mesmo que o Bloco de Esquerda tem razão. E sentem-se hoje muito mais próximas do Partido Comunista Português do que de nós. São eles que dizem, não é uma acusação nossa. São eles que dizem isso nas entrevistas que fazem. Nós estamos muito mais próximos dos nossos parceiros da esquerda parlamentar do que do PSD. Imaginem o que teria sido de Portugal nestes 40 anos se essa tivesse sido a posição do Partido Socialista. Nem a Constituição tinha sido revista e ainda hoje vivíamos com as nacionalizações, mesmo quase 30 anos depois
do Muro de Berlim ter caído. Era assim que estaríamos se o PS de então pensasse como o PS de hoje. Portanto, o PS tem mudado. Não é para melhor, creio eu. Eu espero que nós possamos conservar a nossa orientação. E se for assim, não tenham impaciência, que a nossa vez de servir o país chegará. E chegará porque seremos precisos a uma nova fase da vida do país. Desejo-vos um bom Natal, que é bem merecido, e uma boa campanha para o ano com o Ricardo Rio aqui em Braga. Um abraço.